Galera, antes de começar a aula, quero te pedir para deixar o like, certo? Seguir lá nas redes sociais, @RaizTrade. Por quê? Porque eu já estou fazendo a minha parte, que é entregar esse conteúdo gratuito para vocês, e eu quero que você faça a sua, que é me ajudar a ajudar outras pessoas. Por quê? Porque quanto mais like os vídeos aqui tem, o YouTube compartilha esse vídeo para pessoas que têm o mesmo interesse que o seu. Então deixa o like aí, faça a sua parte, certo? Eu estou aqui esperando bater mais um trade. Eu já fiz 2 trades hoje, inclusive eu já gravei a aula que vocês vão assistir agora e expliquei aqui esses 2 trades, certo? E estou aqui beirando fazer mais um. Então é isso, boa aula para vocês e fui. E outra coisinha, vocês vão ver aí que na aula eu ainda não tinha feito essa minha última operação aqui de R$ 356, só tinha feito essas duas. E vocês vão ver que o mercado me sacaneou 2 vezes, mano. Então se tu tá curioso, assiste o vídeo aí que você vai ver como é que o mercado me trollou aí 2 vezes hoje. Só que hoje aqui eu já praticamente finalizei minhas operações com R$ 505 de lucro diário, certo? Foram aí, como vocês podem ver, 2 gains em um loss. Na verdade, esse loss pode se arredondar para o 0 a 0, tornando assim R$ 505 positivo. Eu tô com mais uma ordem pendurada aqui, mas provavelmente eu vou já cancelar ela, até porque eu não gosto de ficar posicionado em operação na última hora de pregão. A gente viu que o pregão vai das 9 horas da manhã até as 18 horas. Já vai dar 17. Então nessa última hora de pregão eu não gosto de ficar posicionado. Provavelmente eu vou retirar essa ordem aqui e finalizar o meu dia aí com R$ 500 no bolso, beleza? E eu queria pedir pra você seguir a gente lá no Instagram, certo? Todo dia eu tô postando as operações, já postei essas daqui que vocês estão vendo na tela. Já postei lá no Instagram. Então, se você não segue a gente, RaizTrade, @RaizTrade. Aqui eu posto também os resultados dos alunos, as operações dos alunos, as minhas operações, dicas, notícias diariamente. Então, se você quer ficar um pouquinho mais por dentro do mercado financeiro, acompanha lá no Instagram, certo? Vamos para a aula. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, certo? Essa daqui será a nossa última aula do nosso treinamento gratuito. E é o seguinte, hoje a gente vai falar de Fibonacci, certo? Teoria de Down e vamos fazer algumas análises no mercado para a gente utilizar tudo que a gente já aprendeu. Então, primeiramente, dando uma recapitulada, a gente sabe que o que a gente tem que fazer para ganhar na Bolsa de Valores é comprar algum ativo barato e vender caro, como aquele exemplo do celular. Lembra do exemplo do celular? A gente compra um celular barato para poder vender ele caro e assim a gente conseguir lucrar. Porém, também tem como a gente ganhar dinheiro vendendo algo que a gente não tem, certo? Vocês aprenderam isso nas primeiras aulas onde eu explico como faz para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. É o seguinte, hoje é dia 5/6/2019, já fiz uma operação aqui que me rentabilizou R$ 158 e estou aqui com uma ordem oco, né? Uma ordem para ser disparada, uma ordem de compra aqui na casa dos 96.385 pontos. Eu estou operando aqui o mini índice, a gente também já falou isso, certo? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai falar aqui nessa aula é sobre a teoria de Down. Eu não vou me prender muito na teoria, até porque eu acho que vocês também não gostam muito de teoria. Mano, a galera, por exemplo, não gosta muito de ir pra escola porque lá é só teoria, teoria, teoria. E a gente não gosta de teoria, até porque teoria não dá resultado pra gente. O que dá resultado pra gente é prática. Então, vou falar aqui sobre teoria de Down, mesmo um resumo rápido. E vou falar também sobre Fibonacci, beleza? Então, vamos lá, galera. É o seguinte, o que a teoria de Down diz? Down, ele foi o primeiro cara que ele conseguiu analisar, ou melhor, detectar o movimento padrão do mercado. Down, ele falava que o mercado ele se movia em ondas, certo? Um pouquinho depois isso seria conhecido como ondas de Elliott. E como assim, Pedro? Como assim ondas? Existe um movimento padrão do mercado. Por exemplo, se a tendência do mercado for de alta, o mercado ele não vai apenas subir e subir e subir e subir. Ele vai fazer, na verdade aqui eu até botei a teoria de Down. Ele não vai só subir, isso que eu quis falar. Ele vai se mover em ondas, tá? E o que são essas ondas? A gente vai chamar essas ondas, pessoal, de pernada A, pernada B e pernada C. Ou pernada 1, 2, 3, tanto faz, é só para vocês entenderem. Então a gente vai ter uma pernada, se nesse caso aqui tendência de alta, a gente vai ter uma pernada A para cima, uma B para baixo e uma C para cima. Funciona da seguinte forma. É como se nossa pernada A
tá? É como se fosse, não, é dessa forma. Pernada A, ela é uma pernada de impulsão, certo? Impulsão. E a pernada B é uma pernada de correção. E a pernada C é uma pernada de continuação. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa tendência de alta, como eu falei, a gente não vai ter o mercado apenas subindo. Ele vai fazer uma pernada grande para cima, uma pernada de correção, a gente chama pernada de correção, ou seja, uma pernada do lado oposto da tendência, ou seja, dessa vez para baixo, e depois uma pernada de continuação. Aqui vai o seguinte, essa pernada de correção, a pernada B, lembra? Ela costuma ser 50% da pernada A. Ou seja, se a pernada A aqui, ó, se a pernada A ela tem 100 pontos, provavelmente essa pernada aqui, ó, a pernada B, ela vai ter 50%, ou seja, metade dos pontos que a pernada A teve. Pelo menos esse é o movimento padrão. Então, 50% que seria 50 pontos. E a pernada de continuação, ela tende a ser 100% da pernada A. Só que dessa vez começando, quer dizer, daqui, ou seja, do final da pernada B. Então, essa pernada A aqui, ela provavelmente vai ter 100 pontos, que é o mesmo número de pontos da pernada A. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos pegar aqui para a prática, que na prática sempre fica mais fácil da gente entender. E aqui a gente já tem um exemplo bem legal, bem interessante, um exemplo real aqui. Vou pegar aqui para vocês verem que não tem baboseira. Olha só aqui, ó, pernada A, certo? É uma pernada de impulsão para cima. Pernada B, uma pernada de correção, ou seja, para baixo. E uma pernada C, que é uma pernada de continuação, beleza? Então, se a gente for traçar aqui o Fibonacci, a gente já vai falar de Fibonacci, a gente vai ver que essa pernada B aqui, ela foi até a região dos 50% da pernada A. Então, essa pernada A aqui, ó, vamos ver quantos pontos ela tem. Vou pegar aqui, ó, do começo aqui da pernada, ó, até o final dela. Ela é uma pernada de 410 pontos, certo? E a retração foi de 290 pontos. Pedro, mas não foi 50% da pernada A? Galera, isso tudo é uma média. O mercado ele não é literal, ou seja, a gente nunca vai ter pontos fixos, por exemplo, de suporte e resistência. Lembra? Suporte e resistência não é uma região fixa no mercado, é uma região. Ou seja, tudo é questão de média, é uma questão de região. Então, o que importa é que se o mercado subiu aqui 400 pontos, ele tende a descer a metade desses 400 pontos. Nesse caso, desceu 290, 280 pontos. E depois subiu aí, certo? Mais 400 pontos, ou seja, o mesmo número, não exatamente o mesmo número, mas em média o mesmo número da pernada A. Olha só, eu tenho aqui uma comprinha aqui, ó, na região dos 96.385. Aliás, essa compra já vai ser ativada, certo? Mas a gente não está falando aqui da operação. Isso aqui é só um extra aí para vocês, certo? Quando abrir a operação, a gente vê aí como é que ela vai rolar. Se abrir, né? O mercado está aqui na casa dos 96.400 pontos. Ele tem que vir aqui no 96.385 para ativar a minha ordem de 5 contratos de compra, certo? Aqui no mini índice. Então, vamos lá. Continuação. Então, quer dizer, pessoal, que o mercado, ele numa tendência de alta, isso aqui também equivale para a tendência de baixa. Ou seja, se o mercado ele tem uma tendência de baixa, ele não vai apenas descer. Ele vai fazer aquele mesmo padrão, só que agora para baixo. Ou seja, ele vai fazer uma pernada de impulsão para baixo, uma pernada de correção para cima e uma pernada de continuação para baixo, certo? E assim sucessivamente. Uma tendência de baixa é assim que o mercado vai se mexer. Vamos pegar aqui de novo um exemplo, tentar achar aqui um exemplo de tendência de baixa. Olha só aqui, ó. Aqui a gente tem um bom exemplo de tendência de baixa, tá? O que importa para nós traders, é identificar essas pernadas, identificar os padrões, identificar o que o mercado está fazendo para a gente poder fazer uma boa leitura. Então, por exemplo, aqui, ó, o mercado fez a pernada de impulsão, pernada de correção, pernada de impulsão, pernada de correção, pernada de impulsão, correção. Aqui foi uma de impulsão, só que não foi maior do que a última pernada,
mas ele continua aqui numa tendência de baixa. Agora ele muda a tendência, a pernada A para cima, B para baixo, A para cima, B para baixo, A para cima. Ou seja, o que eu quero passar para vocês aqui nessa aula? Quero ensinar para vocês que o mercado ele tem um padrão de movimento. E qual é esse padrão? O padrão das ondas. Então, se o mercado está com uma tendência de alta, ele, mais uma vez falando, não vai só subir. Ele vai fazer uma pernada para cima, lá para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, enfim. Pernadas de impulsão, correção, continuação. Impulsão, retração, continuação. Tá? Eu falei até retração, né? Aqui eu falei correção. A gente pode chamar essas pernadas, tá, de pernada 1, 2, 3, ou pernada A, B, C, ou impulsão, correção e continuação, ou impulsão, retração e continuação. Tanto faz, não importa pra gente a palavra que a gente vai usar em si, mas importa é entender o que o gráfico está fazendo, porque isso que vai trazer pra gente uma análise, uma leitura de mercado. Bebi aqui minha coquinha que a garganta tá ficando seca. Então vamos lá. Tá, Pedro, você falou agora que o mercado ele tem um padrão de movimento. Qual é esse padrão? Pernada ABC. Onde é que entra o Fibonacci? Primeiramente, vamos falar de Fibonacci. Fibonacci, galera, para quem não sabe, ele foi um matemático. Fibonacci é o nome de uma pessoa, tá? Até pesquisar aqui, ó, para vocês verem. Fibonacci. Fibonacci, para quem não sabe, ele foi um matemático muito, muito antigo, que ele percebeu, tá? Ele descobriu um padrão numérico existente em quase todas as coisas do mundo. Esses padrões, tá? Esse padrão, na verdade, ele tá inserido, mano, em tudo na natureza, tá? Eu falei quase tudo, mas dá pra gente encaixar o padrão de Fibonacci em tudo na natureza. Esse padrão tá nas nossas digitais, tá nos nossos olhos, certo? Nas nossas íris, tá no nosso DNA, mano. Então, tipo, tá, se eu for aqui em imagens, ó, vocês vão ter vários exemplos, tipo a espiral aqui, tá ó, por exemplo, aqui no caracol, certo? Nas galáxias, no sol, mano, nas estrelas. Então, tipo, Fibonacci tá em absolutamente tudo. Uma coisa engraçada, um dia desses eu tava fazendo um curso de audiovisual, né? Que eu me amarro muito nessas paradas de filme e tal. E aí eu percebi que eles estavam usando Fibonacci, eles nem sabiam que era Fibonacci, mas como eu já manjava antes, né, já tinha estudado antes, vai aqui uma observação. Fibonacci eu não aprendi estudando mercado. Eu aprendi Fibonacci, galera, muito, muito cedo. Como eu sempre fui apaixonado por física, aqui eu tenho até alguns livros de astronomia, etc. E eles citam Fibonacci, tá? Nessas obras de astronomia, de física. E eu olhei Fibonacci nesse livro aqui, é um livro bem antigo de astronomia. E também nesse livro aqui, que é um livro de Stephen Hawking, tá? Sobre os ombros de gigantes. Mano, esse livro é sensacional. E esses livros aqui eu li mais ou menos quando eu tinha ali cerca de 14, 15 anos. Então eu conheci Fibonacci muito, muito cedo. E aí quando eu fui estudar mercado financeiro, eu vi que tinha lá uma ferramenta que se chamava Fibonacci. Aí eu, mano, que porra é essa? E aí quando eu fui estudar, isso bem no começo mesmo, eu percebi que Fibonacci estava até no mercado financeiro, no meio dos gráficos. E voltando ao exemplo lá do audiovisual, eu estava fazendo esse curso e os caras usam o que eles chamam de regra dos terços, né? Para quem manja aí de câmera sabe disso, que é um enquadramento da posição dos objetos que você bota no filme. Então, dependendo do movimento, dependendo da onde está o objeto que você quer mostrar na câmera, dá pra gente mudar como é que o espectador vai sentir aquilo, que emoção você quer passar, como é que você quer focar naquele objeto, se você quer que aquele objeto se torne foco do espectador, você coloca ele ali na região de 50% de Fibonacci, ou seja, no meio da tela. Se você quer mostrar uma paisagem e ao mesmo tempo mostrar um objeto, seja uma pessoa, seja alguma coisa, você coloca ele ali na posição de 61,8% de Fibonacci. Ou seja, Fibonacci está em absolutamente tudo, mano. É muito, muito louco isso. Tá, Pedro. E aonde é que entra Fibonacci no mercado financeiro, que é aonde a gente quer chegar, certo? Cara, é o seguinte, ó, tem até aqui uns exemplos de Fibonacci, tá? Usado no gráfico, que é o que a gente vai focar aqui nessa aula. Bom, Fibonacci, onde é que ele está inserido aqui, certo?
Existe um cara, né, como eu já falei, que foi o Down. Ele começou a explicar para a galera que o mercado tinha esse padrão de movimento, que é esse padrão aqui, onde eu já expliquei para vocês, que é o padrão de pernada A, B, C, A, B, C, certo? Um pouquinho depois, certo? Um pouquinho mais tarde, surgiu um matemático, um grafista, né, um trader, na verdade, que se chamava Ralph Nelson Elliott. Vocês podem dar uma pesquisada aqui depois sobre ele. E foi ele que inventou, né, que teorizou as ondas de Elliott. Ele foi o primeiro cara que pensou assim: bom, se a gente tem esse padrão de Fibonacci aqui, né? Ele conhecia o padrão de Fibonacci, conhecia Fibonacci. Ele pensou o seguinte: bom, se Fibonacci ele está inserido em tudo na natureza, está nas plantas, está no nosso DNA, está nas galáxias, nas estrelas, está em tudo. Então Fibonacci deve estar dentro do gráfico. Olha só o que o cara pensou. Um pouquinho mais tarde, ele ia ter, para surpresa dele, né, que ele estava certo. Então ele pensou: cara, será se dá para eu inserir o padrão de Fibonacci dentro do mercado? E aí ele começou a fazer alguns testes. E o que esse cara descobriu foi algo incrível. Então, dando uma recapitulada, Down foi o cara que ele detectou que o mercado se movia em tendências e que nesse movimento de tendências existia um padrão de movimento. Esse padrão foi esse padrão aqui que a gente já viu, pernada A, B, C, A, B, C. Mais tarde veio esse outro cara aqui, o Elliott. O Elliott, ele sabia, já com a teoria de Down, que o mercado tinha esse padrão e ele tentou inserir, ele conseguiu, né, inserir Fibonacci nesse padrão de movimento. E aí, o que ele descobriu, mano? Ele descobriu o seguinte, que dá pra gente calcular, galera, a retração e alvos usando os padrões de Fibonacci. Pedro, como assim? Vamos lá. O que ele descobriu? Ele descobriu, basicamente, duas coisas. Essas duas coisas aqui que eu coloquei, ó, esse extra aqui que eu coloquei, ó, que a pernada B, ele tende a ir a 50% da pernada A, e a pernada C, ele tende a ser 100% da pernada A. Quem descobriu foi Elliott, usando Fibonacci. Tá, então, dentro das plataformas, certo? Aquela operação não rolou, mano, olha só. Pra quem manja aí, galera, ó, eu tinha... Minha ordem, ela tava aqui, ó. Né? Tava não, ela tá aqui, ó, 96.385. O mercado encostou nela e o meu alvo, o meu take tava aqui, ó, 96.535, e já deu take. Pedro, por que você colocou essa ordem? Justamente usando Fibonacci, tá? Por quê? Porque o mercado fez pernada A, ele tende a ir buscar os 50% dessa pernada A, onde eu iria comprar, fazer uma compra, certo? E depois continuar esse movimento como ele fez aqui, ó. Por isso que o meu alvo estava aqui, 96.535. Meu stop tá aqui, ó. Eu também tenho um stop, né, um limite de perca, que ele estava aqui na casa dos 96.180. Operação essa que não seria stop, seria mais uma operação de gain. Vou cancelar essa operação aqui e continuar a aula. Essa oportunidade já morreu. Infelizmente, a gente tem aqui o que a gente chama de ficar no crack, ficar na pedra, né? O que é isso? É quando a gente coloca uma ordem, o mercado não chega na nossa ordem, a gente coloca lá uma ordem, o mercado não chega na ordem e depois vai embora sem a gente. Foi o que aconteceu aqui. Tá, mas vamos continuar a aula. Onde é que eu estava mesmo? Tá. Toda a plataforma, ela tem aqui, ó, o que a gente chama de ferramenta, preço de Fibonacci ou retração de Fibonacci. Mas quando você pega um Fibonacci, ó, vamos lá pegar aqui, ó, Fibonacci, nessa primeira pernada aqui. A gente traça aqui do começo até o final, ó. A gente tem isso daqui, ó. Olha só que lindo, mano. A gente tem aqui, ó, pernada A para cima, certo? Pernada B para baixo. Aonde é que eu falei que o mercado tende a ir buscar na sua pernada de retração, galera? 50%. Que foi justamente, olha aqui, ó, usando Fibonacci, a gente consegue ver aonde é a região de 50% dessa pernada. Que foi justamente aonde ela fez aqui, ó, algumas sombrinhas, certo? Algumas sombrinhas. E depois, ou seja, isso aqui virou uma região de suporte, certo? E depois o mercado decolou. A mesma coisa, ó, nessa pernada de alta aqui, ela busca essa região de 50%. Então vamos traçar outro Fibonacci aqui, ó. Pegar o Fibonacci, traçar aqui do começo ao final da pernada, ó. E ela busca essa região de 50%. Aqui vai um bônus para vocês. Então pernada A, pernada B, pernada C. Aqui vai um bônus.
Dentro da ferramenta de Fibonacci, a gente tem aqui 3 níveis, certo? Principais, que é o 38,2%, como vocês veem aqui, 50% e 61,8%. Toda essa região aqui, ó, é uma região, certo? Que a gente chama de região de retração. É onde o mercado vai buscar fazer uma retração. Deixa eu colocar aqui um preenchimento para vocês verem melhor. Então, toda essa região aqui, ó, entre 38% e 61% é uma região de retração. Então, como eu falei, ó, pernada A, pernada B até a região e depois continuação. A mesma coisa acontece naquela primeira pernada, certo? Então, se a gente for ver aqui na primeira pernada, aqui, galera, eu estou usando exemplos reais, tá? A gente pode depois fazer um backtest, vocês vão ver que são a mesma coisa. Ó, a gente pode pegar aqui, ó, vou excluir essa segunda, na verdade eu vou colocar aqui, ó. Mesma coisa, a região, ó, entre 38% até 61%, é a região de retração. Então o mercado vem aqui e faz, ó, pernada A, pernada B, buscando essa região de retração e depois fazendo um movimento de continuação, certo? Então esse aqui é o movimento natural do mercado e o Fibonacci serve, a ferramenta de Fibonacci serve para justamente a gente fazer uma projeção da onde é que vai ser a retração do mercado e a gente pode fazer também projeções. Como é que a gente faz a projeção? Usando essa outra ferramenta aqui, ó, a gente chama ela de projeção de Fibonacci. A gente pega aqui essa projeção, ó, vou clicar aqui do começo da pernada e vou arrastar meu mouse até o final. Depois eu solto meu mouse, certo? E coloco, ainda tenho mais um clique aqui, opa, minha mão, ainda tenho mais um clique disponível, certo? Vou colocar no final, certo? E aqui no 100%, lembra? Cadê o desenho que eu fiz? Acho que tá aqui, tá aqui, ó. Lembra, a pernada C é uma pernada de continuação, ela tende a ser do tamanho da pernada A, ou seja, ela tende a ter 100% da pernada A. Então, usando lá a projeção de Fibonacci, a gente consegue ter o alvo dessa projeção. Então, se o mercado faz uma pernada A, vamos recapitular, fez uma pernada A, nesse caso aqui uma pernada de 400 pontos. Aonde é que vai ser a retração? Na região de 50%. Então, ela vem aqui, ó, retraiu. Certo? E aonde é que o mercado vai? A gente usa a projeção, que foi isso que eu fiz. E o alvo do mercado é justamente aqui na região dos 100%. E olha só aonde o mercado foi buscar. Acabou de bater lá na região dos 100%. Ou seja, eu estou usando aqui no movimento mais perto que eu tenho aqui, no histórico mais perto que eu tenho do gráfico. Eu estou usando o gráfico real, certo? Para mostrar isso para vocês. Se eu for, Pedro, isso não funciona. Claro que funciona. Posso pegar aqui um gráfico bem antigo e mostrar para vocês. Ó. Mostrar aqui para vocês num gráfico antigo. Ó. Por exemplo, aqui. Aqui a gente detecta, ó, pernada A, pernada B e pernada C. Certo? Se a gente fosse aqui com a retração de Fibonacci, ó, nessa primeira pernada, olha só onde o mercado veio buscar. Ó, justamente a retração. Eu pegando aqui a projeção de Fibonacci, ó, da pernada A, pernada B, ela me diz aonde é o 100%. Ou seja, aonde é que está o 100%? Está aqui, ó. Então, olha só, pernada A, pernada B e depois pernada C. É claro que essa pernada C ela não foi totalmente de alta, né? Como a gente viu aqui, ela fez algumas outras pernadas. Como eu falei, o mercado não é literal, mas ele bateu, ele cumpriu aí com o que Fibonacci disse. O Fibonacci disse, olha, o alvo do mercado é aqui, ó, 91.257. E realmente o mercado bateu lá, depois de um tempo. Então, isso é Fibonacci, galera. Fibonacci é vida, mano. Eu uso Fibonacci, certo? Demais nas minhas análises. Como vocês viram naquela própria ordem que o mercado acabou não batendo, eu usei Fibonacci. E provavelmente a gente vai ter outra oportunidade usando Fibonacci já já. Vamos agora, galera, fazer uma análise, certo? Do gráfico. Para a gente usar todos esses conceitos que a gente já aprendeu ao longo do curso. E para vocês verem como é que eu faço para detectar regiões de suporte, regiões de resistência, como é que eu faço para ver o Fibonacci, projeções, etc. Tudo isso a gente vai ver agora aqui. Eu já posicionei aqui outra ordem, certo? Coloquei aqui uma ordem de compra, agora em 96.540. Então, se o mercado cair aqui e bater nessa região, eu vou entrar comprado 9 contratos. E aí, por que eu estou fazendo essa compra? Porque eu sei que o movimento padrão do mercado é ele querer buscar a região de 50% dessa primeira pernada aqui. Ó. Então, pernada A, provavelmente o mercado vai fazer pernada B,
Aí eu vou entrar comprado, certo? Entrar comprado aqui, ó. E aí meu alvo tá aqui, ó, certo? Depois o mercado vai fazer a pernada C e eu entro comprado. Vamos lá. Para explicar para vocês aqui os movimentos do gráfico, etc., eu vou entrar no Trade, eu acho que é Trading, é desse jeito, aqui, ó, Trading View. Por quê? Porque como eu sei que nem todos vocês têm o Profit, né, disponível ou alguma plataforma, vocês podem entrar aqui no Trading View, certo? Tá aqui o site, ó, tradingview.com. A gente vem aqui em gráfico, beleza? Eu vou abrir aqui em tela cheia. E aqui, ó, lá em cima a gente tem o gráfico que a gente quer abrir. Aqui em cima, onde está SPX 500, isso aqui é o índice, para quem não sabe, lá dos Estados Unidos. Mas não é ele que a gente vai analisar, a gente vai analisar o mini índice. Deixa eu ver se só mini índice aparece aqui. Acho que não, mas eu vou ter que botar então o IN. Tá aqui, ó. Vocês colocam W e N, N de navio. Tá aqui, ó, IN, Bovespa Mini Futuros, que é o mini índice daqui do Brasil, certo? A gente está em junho, certo? Eles vão abrir aqui, galera, ó. Esse aqui são os meses, então você tem que colocar o mês que você quer analisar. Pedro, posso analisar o mês de agosto de 2019? Pode. Só que muda a letrinha aqui, ó. O IN muda a letrinha, a última letrinha. Como é que a gente quer analisar o mês de agora? Então eu vou colocar aqui o IN com M, certo? 19. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não apareceu. Deixa eu ver se tem lá o mês de junho. Engraçado, mano, que não tá aparecendo, mas tá aqui por Vespa. Junho. Tá aqui, ó. Win 2019. Cliquei nele e já foi, certo? Eu vou excluir todos esses indicadores. Para quem não sabe, eu não uso indicador, certo? Eu uso apenas gráfico. Meu tipo de análise é análise gráfica. Eu só preciso do gráfico para analisar, para fazer minha leitura de mercado. A partir do momento que você coloca indicadores no gráfico, vira uma análise técnica, beleza? E não é isso que a gente quer, tá? Pelo menos não é assim que eu opero apenas usando o gráfico. Porque é simplesmente isso que vocês precisam para fazer operações. Ou apenas o gráfico. Tem muita gente que também gosta de ver notícia, tá? Eu sou uma pessoa que olho as notícias não para fazer entradas, mas sim só para ficar sabendo mesmo. Como eu falei, eu só preciso do gráfico. O site que eu uso para olhar notícias é esse aqui, ó, Invest. Você vai bem aqui em calendário econômico e aqui tem todas as notícias. Como a gente está operando aqui BMF, né, as únicas notícias que vão ter relevância são as notícias do dólar, certo? E do Brasil. Ou seja, aqui do real brasileiro e do dólar americano, tá? Porque também existem outros tipos de dólar, como NZD, que é o dólar neozelandês. Existe esse aqui, ó, o AUD, que é o dólar australiano. Mas para você que opera B3, para você que opera BMF, as únicas notícias que vão ter relevância mesmo é as notícias do dólar americano e as notícias do BRL, que é o real brasileiro. E sem falar também que as notícias que realmente vão fazer algum tipo de... Como é que eu posso falar? Que vão influenciar o mercado são as notícias de 2 e 3 touros. Então, por exemplo, hoje, ó, a gente teve algumas notícias de 3 touros pela manhã, já são 14h27. E, ó, por exemplo, daqui a 32 minutos, certo? Você coloca aqui o mouse em cima, ó, diz ali a hora. Os dados do evento serão divulgados às 15 horas. Ou seja, 15 horas daqui a 32 minutos vai sair uma notícia do dólar de 2 tourinhos. Então, esse tipo de notícia pode ter um impacto no mercado brasileiro. Beleza, então o Investing a gente usa para olhar as notícias do calendário econômico. Como eu falei, não é de importância, até porque, repito, a gente só precisa do gráfico, certo? Então vamos fazer uma análise aqui usando o TradingView. Acabei de receber aqui uma notificação que a minha ordem foi ativada, lá minha ordem de compra, ó. Então minha ordem foi ativada, certo? Como eu falei para vocês, uma compra, 96.540. O meu take, ou seja, o meu alvo, está no 96.680. Então, se o mercado subir a partir desse momento, eu ganho dinheiro. E se o mercado descer, eu tenho o meu ponto de cobertura aqui na casa dos 96.450. Pedro, o que é um ponto de cobertura? É que assim, como eu já tinha feito um trade que eu já tinha ganhado dinheiro, R$ 158, eu entro nesse outro trade com um saldo já positivo. Então, se eu colocar o meu stop, por exemplo, aqui nele, ó, eu fico no 0 a 0 diário.
Bem aqui, ó, nesse lado onde eu estou circulando com o meu mouse, a gente tem um resultado em aberto, que é o resultado da operação atual que eu tô. Ou seja, essa operação eu estou ganhando aqui, ó, R$150, R$140. Já no resultado total diário, que fica aqui embaixo, ó, ou seja, como o próprio nome diz, é o meu resultado do dia, juntando com todas as outras operações que eu já fiz nesse dia. No caso, eu estou ganhando aqui cerca de R$300, juntando as duas operações que eu fiz hoje. Como a operação aqui não é o nosso foco, vamos voltar lá para o TradingView para a gente fazer as nossas análises, certo? Primeira coisa que eu gosto de fazer é ir aqui no gráfico de 30 minutos, certo? E eu costumo colocar aqui o que eu vejo no gráfico de 30 minutos, depois eu vou para o gráfico de 5 e faço tudo isso de novo. Tá, então vamos lá. Eu vou tentar usar aqui ser o mais prático possível para usar tudo que a gente já aprendeu durante o curso. Então eu vou usar aqui linhas de tendências, né, LTA, LTB, vou usar zonas de suporte, resistência, vou ver se eu consigo encontrar alguns afunilamentos e também, obviamente, o Fibonacci, que é a aula de hoje. Vamos lá. Então vamos lá. A gente está aqui no gráfico de 30 minutos do mini índice. A primeira ferramenta que eu vou colocar aqui já é uma linha. Como eu não sou muito acostumado a usar esse TradingView, tá? Vou apanhar um pouquinho, mas eu vou tentar usar ele para vocês poderem também usar ele caso vocês não tenham profit. Então, a primeira coisa que eu vou usar aqui é uma linha horizontal para marcar essa região aqui de resistência. Deixa eu ver se tem como eu aumentar aqui. Tá aqui, ó, a aparição dele. Então, tem aqui uma região de resistência lá na casa de 97.965, certo? A gente também tem uma região de suporte, beleza? Aqui embaixo, certo? Que inclusive, galera, era uma região de resistência, ou seja, o mercado ele tentou vir aqui, ó, nessa região de resistência, certo? A região de resistência está aqui, ó, nessa linha vermelhinha, que no TradingView tá azul, tá? O mercado ele não consegue passar dessa região, volta e depois rompe essa resistência. E lá na aula de suporte e resistência eu falei para vocês, certo? Resistência rompida vira suporte, vice-versa. Então, ela foi rompida e serve como suporte. Depois, acha lá um novo nível de resistência, ó, um novo nível de resistência, onde ele fica trabalhando agora nesses dois níveis de suporte e resistência. O mercado não consegue passar nem para cima nem para baixo. E agora ele faz aqui, ó, um rompimento. Então, provavelmente, a gente tem esse nível aqui de suporte virando uma resistência. Por quê? Porque antes era um suporte, foi rompido e agora vira resistência. A gente também tem, galera, uma LTA. Deixa eu fechar aqui. A gente também tem aqui uma LTA. Vamos ver aqui como é que eu coloco uma linha de tendência. Tá aqui, ó. Uma LTA, certo? Nesse ponto, pegando esses fundos aqui. Eu vou sempre tentar colocar o mais grosso aqui possível para vocês verem, certo? A gente tem outra resistência aqui, ó, nessa região, que inclusive é a região onde o mercado quer buscar, agora caindo. Aquela minha operação, provavelmente, ó, o mercado beliscou a minha ordem. Mas olha só como o mercado beliscou o meu take, certo? Talvez aqui já seja uma oportunidade para eu sair até no 0 a 0. Vou sair no 0 a 0. Galera, nessa aula aqui é engraçado porque vocês viram duas circunstâncias que acontecem, que são chatas de acontecer, que provavelmente se acontecer com vocês, vocês vão ficar muito puto. A primeira foi aquela vez que o mercado beliscou a minha ordem de compra, né? Foi aqui, ó. Lembra? A gente tinha uma ordem de compra bem aqui, ó. E o mercado não beliscou, certo? Quer dizer, o mercado beliscou, mas não pegou. E depois disso, o mercado foi lá no nosso alvo. E agora, o mercado pegou na nossa compra e beliscou o nosso take. Faltou acho que um tick para pegar no take. E voltou tudo. Quando isso acontece, cara, quando faltam 1, 2 ticks para pegar no meu take, eu só saio no 0 a 0 sem me estressar, certo? Porque pode ser que o mercado não volte mais lá. Até porque o mercado agora furou aquela zona de suporte, ó, aqui também está marcado. Tá? Esse gráfico aqui que eu estou olhando no Profit, galera, é o mesmo gráfico desse aqui, ó. Até porque eu estava comprado e agora o mercado vai buscar reverter essa tendência, pelo menos é o que minha análise diz. Por quê? Porque a gente teve esse suporte rompido, certo? Aqui a gente tem, ó, era uma resistência,
foi rompido, virou suporte, e agora foi rompido, vira resistência. Então é perigoso eu ficar comprado ali. Não pegou no take, tá de boa, até porque eu tô positivo hoje. Então não tem por que ficar puto, né? Vamos esperar outra oportunidade. Qualquer coisa a gente entra de novo. Então vamos lá. Então a gente teve aqui uma linha de tendência, que a gente tem uma região de resistência, uma região de suporte, que inclusive foi rompida. E agora a gente pode ter a queda do mercado, né? Fazendo inclusive, galera, o movimento padrão de mercado que a gente já viu, que é o que? Pernada A, pernada B, certo? Pernada C. Essa pernada B dela, ou seja, pernada de retração, coincide justamente nessa região de suporte e resistência, certo? Que era suporte, foi rompida e agora provavelmente vai virar resistência. Vamos ver aqui outra coisa. Aqui nessa subida, certo? Para quem me acompanha no Instagram viu que eu fiz até uma análise diária lá. Se você não acompanha, segue lá, @RaizTrade, certo? A gente teve aqui o Fibonacci funcionando o tempo todo, mano. Então se a gente pegar aqui a retração de Fibonacci, deixa eu ver onde é que fica aqui a retração. Ó, retração de Fibonacci. Pega aqui a retração de Fibonacci. A gente usar aqui, ó. Essa pernada. Justamente o mercado foi buscar a região de 50%, ó. Pernada A, pernada B, justamente nos 50%. E depois subindo. Pernada A, pernada B na região de 50% dessa nova pernada. E depois subindo. Pernada A, pernada B, região de 50% dessa pernada. E depois subindo. E se vocês perceberem, o mercado fez isso até romper essa linha de tendência. Uma coisa interessante, quando a gente tem aquele movimento padrão do mercado acontecendo, muitas vezes a gente consegue traçar uma linha de tendência. Então, por exemplo, se a gente tem pernada A, B, deixa eu colocar aqui, senão não vai aparecer por causa da webcam. Tá aqui, ó. Pernada A, B, C. Pernada A, B, C. Pernada A, B, C. Se a gente pegar todos esses fundos aqui, ó, e juntar eles, a gente consegue fazer uma linha de tendência de alta, ó, pegando todos esses fundos. Foi justamente o que aconteceu aqui no mini índice nesse período. Por quê? Porque ele fez vários movimentos padrão do mercado, ó, pernada A, B, C, A, B, C, A, B, C. Opa, até me confundi aqui. Redesenhar tudo de novo. Ó, A, B, C. E a gente pegando todos esses fundos aqui, ó, foi aonde justamente eu tracei aquela linha de tendência de alta, uma LTA. Então, pegando todos esses fundos, a gente consegue traçar. A gente conseguiria traçar aqui também uma resistência, certo? Uma LTA como resistência ali em cima, ó. E aí a gente tem aqui o que a gente chama de canal de alta. Se eu pegar esse canal aqui, vamos duplicar ele, colocar aqui em cima, ó, a gente tem aqui um canal de alta. Ou seja, é duas LTAs paralelas, certo? Onde uma serve de suporte e outra de resistência. Eu até tenho uma LTA aqui paralela. Olha só como o mercado derreteu lá, galera. Ó, se eu não tivesse saído no 0 a 0, eu saí, na verdade, com prejuízo de R$9, arredondando 0 a 0. Tá, se eu não tivesse feito isso, o mercado provavelmente iria me estopar. Provavelmente não, iria me estopar, porque o meu stop estava aqui nessa região. Tá, mas voltando, ó, eu tenho aqui um canal de alta, que é justamente aquele canal que eu mostrei para vocês, ó. Um canal aqui de alta, na LTA. Justamente o mesmo canal, ó. O topo dele. E eu tenho aqui a metade tracejada. Essa linha tracejada é a metade do canal. Certo? Que também serve como retração de Fibonacci. A gente chama de retração do canal. Então toda vez que a gente tem um canal. Deixa eu procurar aqui outro canal. Nos 5 minutos vai ficar mais fácil. Ó. Toda vez que a gente tem um canal. Vamos pro TradingView fazer esse canal lá. Nos 5 minutos. Toda vez a gente tem um canal aqui, ó. Vamos lá, pegar aqui. Linha, ó. A gente tem aqui fundo com fundo. Certo? Vamos duplicar ele aqui. Colocar aqui, ó. Topo com topo. Toda vez que a gente tem um canal, a gente pode medir os 50% desse canal. E colocar uma linha no centro dele. Certo? Eu vou colocar aqui no olhômetro mesmo. Tá? Aqui nos 50%. E geralmente esse canal aqui, ele também serve de retração. Então, no caso, no 1 minuto, estava ali nos 5 minutos, aqui no gráfico de 1 minuto, vai dar para ver. Ó, a linha do centro, ela também serve como ponto de reversão, como aconteceu aqui, ó. Olha só, ele sai lá do topo do canal, bate na linha central, volta, rompe.
bate na linha central, volta e segura lá. Aí aqui, ó, ele rompe, rompe. Aqui dá pra ver que ele bate também na linha central, ó, e volta. Então, aqui também é uma dica muito boa, ó. Aqui ele bate na linha central, que é uma dica muito boa. Coloquem no meio do canal de vocês uma linha central, que também serve de suporte de resistência. E é o seguinte, se você tem interesse em aprender a minha metodologia e a minha estratégia, que é baseada em Fibonacci, segue lá no Instagram, que todo o tempo eu estou postando as informações do treinamento, certo? Provavelmente aqui no link, eu vou colocar, aqui no link não, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link que vai te levar para a página do nosso site, onde lá tem todas as informações do curso, tá? Então, nesse curso gratuito, vocês aprenderam toda essa teoria e na prática também, de como funciona, o que é um gráfico, o que são candles, suporte, resistência, Fibonacci, retração, o que é impulsão, etc. Mas, beleza, Pedro, aonde é que eu vou operar? Como é que eu opero? Aonde é que eu compro? Aonde é que eu vendo? Como é que eu coloco as minhas ordens? Aonde colocar, na verdade, as minhas ordens de compra e venda? Aonde colocar os meus alvos? Aonde colocar os meus stops? Tudo isso eu ensino no curso, certo? Esse curso se chama Raiz Methodology. O que é o Raiz Methodology? Raiz Methodology é o nosso treinamento onde eu passo toda a minha metodologia desenvolvida por mim, certo? Nosso site é esse aqui, ó, home.site Raiz Trade. Vou colocar aqui na página do Methodology. Aqui tem todas as informações. Mas beleza, o que é a metodologia Raiz Trade? É justamente a junção desses 3 pilares. Esses 3 pilares são os pilares fundamentais para você se tornar um trader profissional, um trader de sucesso, que é o pilar psicológico, o administrativo e o operacional, certo? Onde eu vou te passar tudo, o pensamento mindset certo para você operar, quebrar essas objeções que você vai ficar rico do dia para a noite, que isso não é verdade. Tem muita gente que vende o mercado financeiro de uma forma muito errada. A gente vai te ensinar a administrar o teu capital dentro e fora das operações, porque tem gente que pensa que o gerenciamento tem que ser feito só durante as operações. Não, tem que ser feito também fora das operações. E vou te passar também a parte operacional. A parte operacional eu passo várias e várias estratégias operacionais para vocês, dentre elas o espelhamento de Fibonacci, que é a minha principal estratégia, certo? Então, cara, espelhamento de Fibonacci, ela tem um alto índice de acerto, certo? Se você quer participar, se você está vendo esse vídeo aqui depois dessa data de inscrição, não tem problema, certo? A gente vai começar uma turma agora, em junho. Ela começa no dia 10, ó, como está aqui, aulas do dia 10 ao dia 20, certo? As inscrições vão encerrar dia 7, ou seja, faltam 2 dias para a inscrição encerrar. Mas se você está vendo esse vídeo aqui depois, não tem problema, porque todo mês a gente tem turma nova. Então é só você entrar no nosso site e ver como é que vai ser a próxima turma, para você ver todos os detalhes de como funciona, preço, etc. Então você é meu convidado a participar. No nosso Instagram, lá eu posto todos os dias, absolutamente todos os dias, os meus resultados. Mais importante do que isso, eu posto o resultado dos meus alunos. Lá no Instagram tem o destaquezinho lá, onde eu coloco os feedbacks. Não sei se vai dar para mostrar para vocês aqui, mas no Instagram tem tudo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui no Instagram a gente tem os destaques, onde tem aqui esse destaque aqui, ó, que se chama aluno. Não sei se vai focar aí para vocês. Também eu mostrando assim, aqui alunos, e lá tem todos os depoimentos, os trades que os nossos alunos fazem e tipo tem sido sucesso total. Então, se você quer aprender mais e mais do mercado, eu te convido a conhecer o nosso treinamento, onde a gente vai te transformar realmente num trader profissional. Cara, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Não esquece, galera, de deixar o like, certo, no vídeo. Isso ajuda muito. Até porque quando o vídeo tem muito like, o YouTube recomenda esse tipo de vídeo para pessoas que têm o mesmo interesse que o seu. Então já estou fazendo a minha parte, que é compartilhar o conteúdo gratuito aqui com vocês. Quero que vocês também façam a sua parte, que é compartilhar e dar o like, ou seja, vocês vão me ajudar a ajudar mais pessoas. Vou ficando por aqui. Um brinde aí pra gente e tchau.